Há muitos escritores se aproveitando de problemas que estão surgindo nos últimos tempos. E eles estão propondo saídas mirabolantes, que, ao meu ver, não cabe na maioria, sobre a maioria da população. Teorias agora estão fazendo aos montes sobre a geração Z. Mas você tem que ver quem que é o escritor desse livro. Olha a diferença de um país como os Estados Unidos para o Brasil. Só que isso influencia todo mundo, todo o resto do mundo. Que aí alguns jovens vão tentar aplicar isso aí. Mas que tipo de jovens? Tem que ter vai ter que ser jovens de famílias estruturadas. Não tem como aplicar certas teorias deles para jovens de famílias que não têm uma boa renda, jovens que não podem se dar ao luxo de fazer o que eles propõem. Vejam isso aqui. Microaposentadoria, a nova tendência da geração Z para descansar antes da velhice. Eu me pergunto, é possível aplicar isso aqui no Brasil? Trocar o modelo clássico de trabalho até a aposentadoria por pausas longas e planejadas durante a juventude está se tornando uma escolha comum entre os mais jovens. Engraçado, daí não se tem dados sobre isso, não se tem pesquisas ainda sobre isso. As mídias, elas vão regurgitando essas matérias e dizem que é uma tendência, mas uma tendência em qual porcentagem que abrange essa tendência? É uma micro tendência? Eu acredito que seja uma micro tendência. Como eu disse, não há jovens numa posição para se dar ao luxo de ter pausas durante o trabalho enquanto jovens. Vamos continuar aqui. Desculpa porque essa ideia está ganhando força. A geração Z está transformando a forma como pensamos o trabalho e o descanso. Em vez de esperar pela aposentadoria tradicional para desacelerar, muitos jovens estão optando por tirar longos períodos de pausa ao longo da vida profissional. De novo a pergunta: quem que pode se dar ao luxo disso? Quais os jovens que podem se dar ao luxo de fazer isso? Essa prática, conhecida como microaposentadoria, já era observada entre alguns milênios desde 2007. Mas agora ganhou destaque como uma tendência dominante dos profissionais da nova geração. Será que é uma tendência dominante no mundo inteiro? Ou um nicho? O termo microaposentadoria foi popularizado, olha aqui, ó os livros com as teorias. Foi popularizado pelo livro Trabalhe 4 horas por semana, de Timothy Ferriss. A proposta é simples: em vez de trabalhar intensamente por 40 anos para se aposentar no fim da vida, por que não intercalar momentos
de descanso ao longo da trajetória profissional. É muito bonito, muito legal na teoria. Se a teoria funcionasse como fosse uma ciência exata, o que está dizendo aqui o livro, seria sensacional. De acordo com especialistas em carreira como Marlene Pohlmann, da agência Robert Half, a microaposentadoria é uma interrupção voluntária da carreira, geralmente entre empregos, que pode durar vários meses. Durante esse período, as pessoas viajam, cuidam da família ou investem em hobbies e desenvolvimento pessoal, sem as pressões do trabalho diário. Bom, mas para isso é preciso dinheiro. E aí? Quem pode ter esse dinheiro para fazer essa interrupção no trabalho? Por que a geração Z está adotando esse modelo? Também é questionável aqui se ela está adotando esse modelo, no geral. A geração Z, nascida entre os anos 90 e 2010, tem uma relação diferente com o trabalho. Eles valorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Priorizam a saúde mental e estão menos dispostos a sacrificar sua juventude por promessas incertas de estabilidade futura. Além disso, o mundo do trabalho se tornou mais flexível. Segundo Pohlmann, os jovens hoje têm trajetórias mais diversas, passando por até 10 ou mais empresas ao longo da carreira. A ideia de um único emprego estável por décadas já não é a norma. Sim, isso é uma verdade. Com isso, as pausas planejadas passam a ser vistas como naturais e até necessárias. Não, eu não vejo como natural. Eu vejo como uma lacuna que vai fazer falta no futuro. Outro fator que motiva essa escolha é a insegurança com relação à aposentadoria tradicional. Muitos jovens duvidam que, ao se aposentarem no futuro, poderão realmente usufruir dos benefícios previstos pelos sistemas previdenciários atuais. Bom, isso tem problemas no futuro que a reportagem, inclusive, vai abordar com a opinião de outros especialistas aqui. Benefícios e riscos da microaposentadoria. Jonathan Westover, pesquisador e membro do Forbes Council, defende a prática como um instrumento importante para melhorar a saúde mental e evitar o burnout. Pesquisas indicam que pausas regulares do trabalho reduzem o estresse e aumentam o bem-estar geral. Sim, até aí está certo. Mas é algo que vai beneficiar a pessoa no futuro? Eu tenho sérias dúvidas. Durante essas pausas, os profissionais podem dedicar tempo ao autocuidado, explorar novos interesses e recarregar suas energias físicas e mentais. No entanto, como alertam os especialistas, nem tudo são flores. O professor Sugumar Mariappanadar, deve ser um indiano, de uma universidade australiana, lembra que nem sempre essas pausas são remuneradas ou estruturadas como um ano sabático. Muitas vezes são financiados com economias pessoais ou ajuda pública, o que pode representar um risco financeiro, especialmente em países com alto custo de vida, ou países com empregos na corda bamba, como é o caso do Brasil. Você se dar ao luxo de tirar pausas aqui no Brasil pode ser
uma decisão irreversível. Você nunca mais vai se recuperar. Além disso, interromper a carreira pode afetar salários futuros, dificultar promoções ou diminuir a visibilidade no ambiente de trabalho. Quem não está presente não é visto. Isso pode fazer diferença em decisões estratégicas dentro de uma empresa, ressalta Pullman. Como o mercado vê essa prática? Ainda há resistência em algumas culturas e setores. Em muitos países, ter um histórico profissional contínuo ainda é visto como sinal de comprometimento. Além disso, há quem defenda que os jovens deveriam aproveitar a energia da juventude para trabalhar mais e ganhar experiência, principalmente no início da carreira. Estar presente no ambiente corporativo, por exemplo, pode favorecer conexões importantes. Grandes líderes já mencionaram que trabalhar presencialmente em escritórios aumenta as chances de crescimento profissional, enquanto o trabalho remoto ou ausências prolongadas podem limitar oportunidades. Eu estou aqui para concordar com essa última parte do texto. Esse negócio de fazer lacunas no emprego durante a vida, isso é para poucos jovens. Então, esses livros que os caras lançam, eles não estão muito interessados em quem eles vão atingir. Eles propõem uma teoria ali que tem fundamento, né, pelo descanso e tal, mas que na vida prática não poderá ser aplicada. Eu não vejo como você aplicar isso aqui em um país como o Brasil. Interromper a carreira pode significar que você não consiga mais se colocar de novo no mercado de trabalho. Você vai torrar o dinheiro que você poupou para essa lacuna do trabalho. Porque isso não vai ser de graça. E aí, o tempo passa, mas a contribuição para a aposentadoria, ela continua existindo. E não vai ser mais difícil você deixar para depois, com tecnologias vindo a substituir os trabalhos, e quando você já não está com o mesmo pique para trabalhar, será que você vai conseguir uma colocação depois de uma certa idade? E aí, e se você não consegue uma colocação? Aí, quando você está mais fragilizado, você não está assegurado. Porque se os jovens pensam, a geração Z pensa que podem não aproveitar depois o sistema previdenciário depois de mais velhos, que dirá se chegarem na idade da velhice e não estiverem com nada assegurado. Seja uma aposentadoria privada, um dinheiro que foi juntado durante a vida e aplicado. Então, você curtir uma aposentadoria antecipadamente vai sobrar para ti depois, quando você estiver mais velho, sem forças e provavelmente sem conseguir se colocar de novo no mercado.
Então, assim, ó, pessoal, esses livros aí são bem populares, esses tipos de livros aí. A gente encontra bastante com essas teorias. Isso aí é para nichos, mas um nicho muito pequeno de de jovens. A maioria não pode se dar a esse luxo. Eu sou a favor, assim, ó, de você ir aproveitando o máximo de tempo possível, acumulando o máximo que você puder, enquanto você pode, para chegar numa idade razoável ainda e poder descansar. Porque aí você não vai estar preocupado com o trabalho. Depois de estar cansado, sem energia. Aí você vai descansar. Sempre funcionou desse jeito. Eu não vejo como você inverter isso aí. Descansar enquanto é jovem e aí trabalhar enquanto você está velho. Eu nunca vi isso. Então, pessoal, essa reportagem aqui me chamou a atenção e eu, se depender aqui, ó, se vocês ouvirem o que eu estou dizendo aqui como um conselho, não entre nessa. Não entre nessa. Saiam torrando todo o tempo que vocês podem, enquanto são jovens, para chegar aí numa idade razoável ainda de força e energia, para então vocês descansarem. Não entre nesse tipo de modinha, porque aí vocês vão mesmo se lascar. Era isso aí, pessoal. Até mais.